E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu te dou, os filhos de Israel. Amém? Poder sentar dando glória. Aleluia, glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele já falou aqui conosco, né? Desde o começo que Ele fala em fé, né? Que é para que a gente venha ter fé. Sabe por quê, irmãos? Porque nesta noite, Deus sabe que tem momentos que a nossa fé, ela é fraca, né? Deus sabe que os filhos dele, os servos dele, ia chegar momentos desses que a gente ia passar. Porque a palavra de Deus diz que não cai uma folha se Ele não permitir. E quando Ele criou o mundo, irmãos, Ele sabia o que foi do início, o que era do meio, o que era do fim. Deus tudo Ele sabia. E Ele sabia que as aflições iam ser grandes. Por isso que ele deixou essas passagens para que a gente venha ter fé, se apegar na fé. Como foi falado hoje. O que seria de mim e de você sem a fé? Né? O que seria? E aqui essa passagem de Josué também, ela fala sobre fé. Né? Ele teve fé para passar, né, ali aquele mar, né? Então, irmãos, aquele rio, né, aquele rio Jordão. Então, ali tudo que a gente precisa hoje, no meio das coisas que a gente está passando, é o quê? É fé. Porque se não tivesse fé, a minha força e a tua, a gente não conseguia passar. Porque estamos em tempos difíceis, como foi dito aqui o irmão João. O tempo está difícil. E ainda, irmãos, eu não vou dizer a vocês que vai ficar melhor, porque a gente sabemos que ainda vai ser pior, né? Porque é a palavra do Senhor, ela tem que ser cumprida. Não adianta eu dizer vai melhorar, vai ficar tudo bom, porque não vai. A palavra dele diz que passará o mundo, mas a palavra dele não passará. E ele fala, né? Como eu disse, ele sabia do princípio, do meio e do fim. E ele sabe que cada nação que está nascendo pior. Cada nação vem pior, cada nação vem pior. A palavra dele diz que quando chegar nos fins, ninguém vai ter mais amor ao próximo, né? E ainda a gente encontra alguém ainda que tem um amor ao próximo, poucos, mas ainda a gente encontra. Por quê? Vem nação sobre nação. Vai chegar uma nação que ele vai dizer, foi até aqui, não mais adiante. Porque já está começando a cheirar mal na narina aqui, né? Então, se eu e você não se apegar na fé, se eu e você não se apegar nas promessas, eu e você nem se levantaria, né? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, e a Bíblia vai nos dizer que Josué é um exemplo de fé, é um líder para o qual Deus ele escolheu para ficar no lugar de Moisés. E naquele dia, né, Josué estava ali, o povo, a Bíblia diz que o povo não sabia o que tinha acontecido com Moisés, né? Mas Moisés já tinha morrido. E Deus ele falou para Josué, como diz aqui, né? Falou a Josué, filho, Deus, né? O Senhor falou: Moisés, o meu servo, é morto, porque ele já estava morto. Né? E Deus ele fez uma promessa a Josué: o meu servo já está morto. Ninguém sabia, irmãos, porque aquilo que eu e você não sabe, Deus ele já sabe, né? Aquilo que eu e você pensamos que a gente sabe, a gente não sabemos de nada, porque Deus é aquele que tudo sabe. Então ali aquele povo nada sabia, só se perguntava onde era que estava Moisés, onde era que estava Moisés. E Deus veio a Josué e disse: o meu servo se encontra morto, e tu agora, né, ficasse com a missão dele. Aleluia, glória a Deus. E ali Deus ele fez uma promessa a Josué, ele confiou
confiou a Josué para ele liderar, né, aquele povo. E a palavra de Deus diz aqui no 3, né, todo lugar que Deus falou para ele, né, que Moisés ele já era morto. Pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou os filhos de Israel. Todo lugar que pisar e plantar do vosso pé, todo lugar que tu pisar, planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Né? Deus ele faz uma promessa, irmãos, e ele, embaixo da promessa ele faz uma linda, né, declaração que onde ele pôr o pé dele, né, Deus é com ele. Porque onde eu e você colocar os nossos pés, estando na obediência do Senhor, ele é comigo e com você. Né? E ele diz aqui, né, Deus fala, né, Deus ele abençoa onde você andar, eu também te abençoarei. Né? Deus diz a Josué, aonde tu for, aonde tu colocar o teu pé, eu estarei contigo, assim como eu fui com Moisés. Né? Então Deus ele fala que da mesma forma que ele foi com Moisés, será com ele. Não te deixarei e não te desampararei. Assim diz o Senhor. Né? Então Deus diz, sou com você aonde você for. Né? E assim nesta noite Deus diz para mim e para você que aonde eu e você for, ele não te desamparará. Ele não vai te desamparar. Ele é conosco. Né? Ele disse ali, né? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desamparei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar que jurei a seus pais e lhe daria. Então Deus, irmão, ele disse que ele se esforce e tenha de bom ânimo, porque a Bíblia vai nos dizer que ele ficou triste com a perda de Moisés. Né? Quem é de nós que tem ali um líder que está ali com você o tempo todo aprendendo coisas e sabe que aquele líder vai embora e você não vai ficar triste? Mas Deus ele disse, tenha de bom ânimo, né? Te esforça e tem de bom ânimo, porque Deus sabia a batalha que Josué ia enfrentar, né? Mas Deus foi quem deu, irmão. Quando Deus dá algo a mim e a você, a gente não temos que temer. Vai vir as tempestades, vai vir as afrontas, mas ele diz que a gente tenha de bom ânimo, né? Que a gente tenha de bom ânimo e força. Porque se eu e você, no meio das tempestades que vai vir, eu e você não tiver de bom ânimo, como é que vai ser? Né? Deus fala, né, que porque você não teve firme na rocha, irmão. Todavia, nós temos que estar firme na rocha. Porque quando Moisés foi embora, Josué ele já vinha com uma firmeza na rocha. Porque Josué, ele ali, ele andava com Moisés, ele aprendia com Moisés. E irmãos, eu e você nesta noite temos escolha a gente tem uma escolha de ser um bom líder ou não. A escolha é minha e sua. A Bíblia vai nos dizer, irmão, Judas ele andou com Jesus. Judas andou com Jesus. Judas aprendeu o que era bom. Judas tinha tudo para ser uma pessoa boa. Judas aprendeu o melhor. Judas aprendeu o melhor, o ensinamento de Jesus. Andou com Jesus, sabia quem Jesus era, sabia da verdade, sabia o que era certo e o que era errado, mas Judas quis o quê? Ele não quis. Então Deus, irmãos, ele quer fazer na minha vida e na sua. Agora cabe a mim e a você querer, porque ele teve tudo nas mãos, tinha dado tudo para ser certo, tinha tudo para ser ali um apóstolo, discípulo, levar a palavra, ser salvo, mas a escolha dele foi o quê? Foi outra coisa. A escolha foi
Josué ficou ali, porque isso se chama caráter. Josué ficou ali com Moisés. E em nenhum momento Josué pensou que ia ficar no lugar de Moisés. Em nenhum momento Josué pensou que ele era que ia ser o líder no lugar de Moisés. E mesmo assim, Josué, ele era obediente. Tudo que Moisés falava, Josué obedecia. Tudo que Moisés ensinava, Josué aprendia. Então, ele quis ser uma pessoa de caráter. Ele quis ouvir o melhor. Ele quis aprender o melhor. Então, bem assim é você. Cabe a mim e a você querer ser o melhor. Querer ser uma líder melhor. Querer ser uma pastora melhor. Um pastor melhor. Um diácono melhor. Uma missionária melhor. Um ser humano melhor. Um vizinho. Um esposo. Um filho. Cabe a mim e a você. Porque Deus, ele dá a oportunidade da gente ser melhor. Mas aí vai depender de mim e de você. Porque quando um filho quer ser ruim, ele é ruim. Quando um esposo, uma esposa quer ser ruim, eles são. Né? Quando um vizinho ele quer ser ruim, ele atenta você até você, ou se mudar, ou fazer alguma coisa com você, ou você ir na casa dele pegar uma. Porque são pessoas que decidem ser assim. Mas não é a palavra de Deus que nos ensina, irmãos. Não é o que Deus quer para mim e para você, mas cabe a mim e você querer. Porque há uma diferença entre Judas e Josué. Judas, ele andou com Jesus, teve tudo para ser uma pessoa melhor e ele escolheu outro caminho. Josué estava ali com Moisés, ele também estava ali. E olha que não se compara Moisés com Jesus. Mas ele quis aprender o melhor. Ele confiou. Tudo que Moisés dizia da parte de Deus, ele confiava. Quando aquele povo murmurava, ele chegava e falava: mas confia, tenha fé. Por isso que Deus, irmão, ele escolheu a Josué, porque ele sabia. Deus já conhece a mim e a você. Ele sabe onde é que eu e você vamos fraquejar, né? Ele sabe onde é que eu e você vamos perder nossas forças. Ele sabe onde é, até onde o ponto que eu e você vamos obedecer a Ele, né? Mas ali, irmãos, ele teve aquela confiança em Josué de deixar o povo de Moisés na mão de Josué, porque Josué se mostrou ser um bom líder. Ele quis ser um bom líder, né? Não é a pessoa não querer ser, é querer ser um bom líder. Querer ser um bom líder, eu quero dizer que é você querer ser bom em tudo. É você querer ser um ser humano corretamente, como manda os mandamentos do Senhor. E aqui no 7 ele diz: tão somente esforça-te e tem de bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Sabe o que é que Deus está falando, igreja? Que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Né? Porque, irmãos, quando a gente se desvia para a direita e para a esquerda, a gente não está no alvo. E ele diz aqui que ele guardasse aquilo que Moisés deixou. Porque as ordens que Moisés deixou foi as ordens que Deus passou para Moisés. Então ele disse a Josué que ele guardasse aquela lei e nem olhasse para a direita nem para a esquerda. Que é o que Deus fala para mim e para você. Guarde a lei dele. Nem olhe nem para a direita nem para a esquerda. Porque Josué era equilibrado. Porque Josué guardava a lei de Deus. Porque Josué ele obedecia a Deus. Porque Josué era um bom líder. Não adianta, irmão, a gente dizer que é uma coisa e a gente não ser. É a gente falar aqui, quando a gente sair daqui dessa porta, a gente ser outra pessoa. É a mesma coisa de Judas. É a mesma coisa. Judas, na presença de Jesus, era uma coisa. Mas só bastava ele virar as costas para ele dizer quem ele era. Né? Pensando ele que Deus ele não está vendo. Pensando eu e você que Deus não está vendo. Que a gente passe aqui, o que a gente faz aqui, ele diz: nada passará ao outro.
aos olhos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então não adianta, irmão, a gente querer ser um bom líder, não adianta a gente querer ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, se a gente não anda nos mandamentos do Senhor. Não adianta. Se a gente lê a palavra dele, eu não estou dizendo aqui, mas quase todas as igrejas têm pessoas, irmãos, que não lê a palavra. Só lê a palavra quando vai para a igreja. Só lê a palavra quando tem uma tarefa para fazer na igreja, mas não se senta de coração para examinar as escrituras do Senhor, né? Então, como é, irmãos, que eu e você vai viver debaixo da lei dele se a gente não está olhando? Como foi dito aqui? Vai ter os falsos profetas, já vai ter, não, já tem, porque desde o tempo dele ele disse que já deixou os falsos profetas, né? Vai ter aquelas pessoas, você quer ter o discernimento do Senhor? Como é que você vai ter o discernimento da palavra do Senhor se você nem lê? Porque o discernimento com ele não é só orar a ele, não, é ler o que ele deixou para mim e para você. Porque se alguém vir falar, muitas pessoas levam aí um versículo, não entendem ou só entendem aquilo que convém a ele e ele vai passar para você. E se você não tiver o discernimento na palavra dele, você vai ficar com aquele versículo, você vai pegar com aquele versículo, sabe por quê? Porque o que você acredita, você vai passar para os outros. Então vai passar o que não é de Deus, o que verdadeiramente Deus. A gente temos que ter o discernimento, irmãos. É aqui, é entender verdadeiramente o que é que Deus está falando. Para que eu e você não venha perecer. Aí é fácil, eu gosto de dizer, peça discernimento a Deus. Vá buscar o discernimento da palavra dele, ele não deixou? Né? Então, antes que alguém venha dizer para você algo, você diz, não, o discernimento está na palavra dele. Porque quando eu não entendia, irmãos, quando eu não entendia, não, quando eu não lia as escrituras, quando eu não vivia focado, a verdade é essa, eu vivia focado em celular, mas nas escrituras de Deus não. E muitos me diziam alguns versículos da Bíblia, e ali eu ficava martelando, ficava ali preocupada, ficava ali angustiada e não entendia, porque eu pegava aquele versículo que a pessoa me dizia e guardava e ficava com aquilo me martelando, me condenando, porque eu não tinha discernimento da palavra. Mas por que eu não tinha? Porque Deus não queria, não, porque eu não quis buscar, porque eu estava preocupada com outras coisas, eu estava buscando outras coisas que não edificavam a minha vida e que não ia fazer o meu discernimento com Deus. Aí então, irmãos, como era que eu ia ter? E ali eu ficava e teve uma pessoa que falou algo para mim, eu passei meses com aquilo na minha mente, me condenando, até que quando foi um dia, quando Deus me colocou nos estreitos para ir buscar a palavra dele, que eu comecei a ler, eu comecei a entender, aí veio o discernimento e eu fiquei ali aprisionada, condenada ali meses. Por quê? Foi Deus, porque ele queria que eu viesse as escrituras dele para eu entender. E aquela pessoa pegou aquele versículo, disse como quis, no entendimento dela, porque tem versículo aqui, irmão, que se a gente não entender, a gente vai passar errado. E tem versículo aqui que estava sendo voltado àquela época. Estava sendo voltado à época de Moisés, aquela época. Não é que não sirva para mim e para você, serve, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. O que ele fez aqui no princípio vai servir para mim e para você até o fim. Mas a gente temos que saber o que Deus estava querendo falar com o povo daquela época e o que Deus está querendo falar com você hoje. Então, irmãos, se você não examinar as escrituras, guardar a lei, porque Deus, ele disse, guarda a lei de Moisés. E naquela época, irmãos, a lei de Moisés servia para aquela época. Tanto é que quando Jesus veio, deixou novas regras. Não que a de Moisés não serviu e não sirva para a gente, porque Deus, ele é o mesmo. Ele não mudou. O que ele fazia naquela época, ele faz hoje. Mas, irmãos, entendemos que muitas coisas ali, onde ele deixou, quando ele disse que o véu se rasgou, muitas coisas ali ficaram naquela época. Aí tem gente hoje
que não conhece, pega um versículo daquela época e joga para você. Se você não tiver o discernimento com Deus, você vai entrar naquele versículo e você vai ficar ali. Mas, meu Deus, então eu dizia, não pode comer carne de porco de jeito nenhum. Não pode isso, não pode aquilo. E quando eu fui ter o conhecimento, irmãos, eu entendi que aquilo ali foi voltado naquela época. Foi para a lei de Moisés, foi aquele tempo, né? Então a gente tem que ter o discernimento da palavra do Senhor. Como é que eu e você vai ter o discernimento da palavra do Senhor? Que naquele tempo, irmãos, tinha os costumes, tinha o que você podia e o que você não podia. Hoje tem a mesma coisa, mas é uns costumes diferentes, é outras coisas, porque Deus, ele sabia a tecnologia que ia vir, ele sabia, porque como eu disse, ele sabe do princípio, do meio e do fim. Quem não sabia, eu e você. E ele disse, guarda a lei de Moisés, e deixou para nós guardar a lei de Jesus. Porque quando aquele povo ali, aquela terra ali, aquele povo ali, irmãos, ficaram naquela lei, ele cessou aquela lei. Mas quando Jesus veio e ele disse, este é o meu filho amado, para o qual eu enviei para este mundo, que agora vocês devem segui-los, né? A lei dele. Então, eu e você, guarde a lei de Jesus. Como Deus mandou Josué guardar a lei de Moisés, porque ele tinha que guardar, porque naquela época, se ele usasse outra lei, se ele fosse desobediente, não ia dar certo, né? Então ele disse a Moisés, para, né, que ele não se desviasse nem para a esquerda nem para a direita, né? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Aqui no 8 ele continua confirmando, e que não se aparte, irmãos, nesta noite, o livro da nossa boca, que é o livro da lei, para que você não fique perdido na terra, irmãos. Leia a palavra do Senhor, guarde a palavra dele como um tesouro. Foi assim que ele deixou para mim e para você, né? Ele disse para Josué, não te aparta da lei de Moisés. E para mim e para você ele disse, guarda os meus mandamentos como um tesouro. E sabe, irmãos, como é guardar o tesouro? Sabe por que você não sabe? Porque nem tesouro é que você tem. Mas se a gente soubesse, e se a gente tivesse um tesouro, a gente saberia guardar a palavra do Senhor, né? Então que a palavra dele não volta vazia. Ele voltava para aquela época com a palavra dele e também deixou nessa época a palavra dele. Guarde os meus mandamentos. E é guardar os mandamentos dele, está dedicado, irmãos, nos mandamentos dele, na palavra dele. O discernimento com o Senhor está aqui, ó. A resposta de Deus está aqui. Não está no irmão, não está na irmã, não está na pastora, não está em ninguém debaixo da terra, mas está em uma coisa que eu aqui, a Escritura dele. Erra quem quer, faz errado quem quer, segue outras leis quem quer, porque aqui está. Agora ele diz, examine as escrituras. Por que ele manda a gente examinar? Porque se eu e você pegar de todo jeito e não examiná-las, vai ser em vão. Vamos entender errado e vamos fazer errado. Aleluia! Como Deus, ele é perfeito, irmão. Deus, ele deixou cada detalhe. Ele disse, guarde meus mandamentos. Examina as escrituras, porque quando eu e você, aleluia, examinar as escrituras dele, a gente vai entender, irmãos, o que é que Deus ele quer comigo e com você. Glória! Então ele disse a ele, né, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite. Então, irmãos, o que é que Deus está querendo dizer para a igreja? Medita na palavra dele, neste livro dele, de dia e de noite. Que a lei daquele tempo ficou a mesma para a gente hoje. A mesma forma que era para ele meditar naquelas tábuas de Moisés, é que eu e você medite na palavra dele de dia e de noite. Porque veio algo para tirar a nossa concentração, o celular, a tecnologia, porque você fica meditando no telefone de dia
noite. Mas nas escrituras do Senhor, todo mundo tem preguiça. A laçura de grande, a laçura de grande, a Deus, irmão, Ele está aqui como grande. E Deus está falando para mim e para você nesta noite. Examina a escritura, né? Examina, te dedica de dia e de noite. Não é no celular não, filho. E eu estou dizendo isso só para você. A igreja não é para mim também. É para mim. E eu dar a palavra aqui para vocês, é para mim. Porque, irmãos, o que tem de jovem, o que tem de pessoas adultas mesmo, de casamento sendo destruído por conta do celular. Pessoas que o marido chega em casa nem comida tem, porque a mulher passa o dia todo no telefone. Agora, se passasse o dia todo lendo as escrituras e aprender muita coisa, não ia? Ia saber o discernimento quando Deus está falando ou não com você. Esse aí, o discernimento que Deus quer. Tem muitos maridos que chegam em casa, não olha nem para a esposa, toma banho, como vai para o telefone, está apontado e acabou o sabor. A esposa já está no outro lado também com o dedo, pronto, acabou-se. E aí? Deus sabe, irmãos. Os jovens comem na mesa, eles não sabem mais nem o que estão comendo, porque eu vejo isso na minha casa. Eu disse um dia, tu sabe o que tu estás comendo, que gosto tem essa comida? Porque não olha nem para a comida, mas já vem no telefone. Quem é o culpado? Os pais. Porque na hora de comer, eu digo, vou botar aqui o telefone, na hora de comer é sagrado. Então Deus sabia, irmão, dessa tecnologia. Mas cadê que o pai e a mãe dão uma dessa aqui, ó? Mas hoje dá um telefone. E por isso, irmãos, que Deus tem permitido as coisas acontecerem. Porque no telefone é onde o adversário entra, é onde ele destrói, é onde ele marca encontro, é onde começa os adultérios, é onde ele pega os jovens para tragar e marcando os encontros. Mas a palavra de Deus, ninguém dá de presente mais um filho. Ninguém chega, olha aqui, olha. Aqui teu presente é esse. Quando tu tiver de maior, tu compra. Ninguém chega não, irmãos. É os pais. E quando os filhos estão dizendo, eles compram, eles se entendem, eles não sabem de noção, perderam noção. Porque colocaram a ordem para não entrar mais cedo nas escolas. E agora é uma lei. Não é a escola que proíbe, não é lei. Não pode. Por quê? A ordem está sendo cumprida porque os alunos, eles não estavam mais conversando um com o outro, não. Eles não estavam mais prestando atenção, não, era no telefone. E quando saía para o recreio, antigamente era ali tudo conversando, no nosso tempo. Era todo mundo conversando, era merendando. Primeiro que a gente já saía com tanta fome para comer a merenda, que não tinha nem, já saía de casa, irmão, não tinha nem muita alimentação, já pensando na merenda. Hoje o povo já sai com o celular. Quando chega, não quer nem merendar, porque, né, tudo é fácil, tudo está bom. Então é isso. E ele diz, medita de dia e de noite, quer discernimento, vai para a minha palavra, para tu não ficar boiando que nem um peixe morto. Muitas vezes você fica perturbado por conta disso, porque a gente está dando prioridade às coisas do mundo e não vai para a palavra do Senhor. E eu aprendi dessa forma, passei muitos dias perturbado a aprender que quando alguém vir falar algo para mim, eu vou para as escrituras, eu vou ver se tem. Aí eu digo, aí sim, Satanás, não me pega não, porque aqui tem. Aí não, isso não, aqui não me convém não. E assim, irmãos, que nesta noite, Deus deixa para mim e para você, né? Que a gente medite, como ele disse aqui, né? Medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Por quê? Se eu e você meditar nela de dia e de noite, é como ele está dizendo aqui, a gente não vai passar nem para a direita e nem para a esquerda. E eu e você, além de não passar nem para a direita e para a esquerda, teremos dias melhores. Não teremos meses perturbados, que nem a Adriana ficou, por causa de uma palavra que não tinha entendimento.
Então é isso, irmãos, que Deus ele quer falar para mim e para você nesta noite. E aqui no 9, não te mandei eu te esforçar e te ter bom ânimo, não temas nem te espante, porque eu sou o Senhor teu Deus contigo por onde quer que andares. Sabe o que é que Deus está falando para mim e para você? Que quando a gente lê as escrituras dele, que a gente viva nas escrituras dele, que a gente medite de dia e de noite, a gente não tem, mas que ele é conosco. Né? E interessante, irmãos, que ele, em nenhum momento, ele quis tomar o lugar de Moisés. Até aqui no 13, ele disse: lembrai, Josué disse para o povo: lembrai das palavras que mandou Moisés. Ele poderia dizer: lembrai das minhas palavras. Ele poderia ser, irmão, um mau caráter, mas ele não quis ser um mau caráter. Ele ficou no lugar de Moisés, mas em nenhum momento ele quis tomar o lugar de Moisés. Em nenhum momento ele colocou Moisés para se desfazer da pessoa de Moisés. Em nenhum momento ele quis ser o melhor daquele povo, porque tem pessoas que vão estar no lugar do outro, já querem botar o outro para trás. E ele em nenhum momento, irmãos, ele sempre disse o que ao povo: lembra das escrituras de Moisés, não se esqueça, porque o que ele deixou é lícito, né? É de Deus. Mas ele poderia dizer, se ele quisesse ser um mau líder, se ele quisesse ser um mau caráter. Quando Moisés estava aqui, Moisés não fazia nada que preste. Porque, irmãos, quando a gente tem mau caráter, a gente estamos assim, dentro de casa, na empresa, e onde a gente está, a gente só quer colocar os outros para baixo. Como foi dito aqui, a gente não conhecemos ninguém. Pessoas que dão tapa, que te abraçam e por trás está falando de mim e de você. O mau caráter é assim. Mas um bom líder, ele fala bem. Um bom líder, ele fala bem, ainda que não seja, mas ele vai falar bem. Porque nossas ações, quem vai julgar e quem vai ver aqui na terra é Deus. O homem, irmão, ele é perverso. O homem, ele é perverso. E eu e você não cresce querendo colocar o outro para trás. Eu e você não cresce querendo tomar o que é do outro. Eu e você não cresce desejando mal ao próximo, com ambição. Então você pode ser o que você quiser. Nesta noite é o que eu digo, você que escolhe. Se você quer ser um Judas ou se você quer ser um Moisés. Moisés não, é Josué. Josué ele escolheu o melhor. Já Judas, ele viveu ali, ele aprendeu. Eu e você estamos com as escrituras nas nossas mãos para a gente aprender. E cabe a mim e a você a escolha. Porque Deus, ele quer o melhor para mim e para você. Deus, né, ele nos dá o melhor caminho, mas a decisão é minha e sua. Né? Ele dá o melhor caminho. Ele disse, Deus falou, não foi eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Então Deus diz, igreja, nesta noite para mim e para você, não fui eu que ordenei vocês? Então sejam fortes, corajosos, guarde os meus mandamentos como um tesouro, medite na minha palavra de dia e de noite. É esse recado que Deus deixa para mim e para você nesta noite. E como eu falei aqui, cabe a você a escolha, não é a mim, não é o diácono, não é a missionária, não é a dirigente, não é o irmão do banco, não é nada. Cabe a você querer mudar. Né? Cabe eu querer mudar. Cabe a missionária querer mudar, porque todo dia nós temos uma escolha de fazer o bem e o mal. Muitas vezes, irmão, a gente diz assim, eu não vou ligar para fulana não, que ela não liga para mim. Eu não vou falar com fulana não, que ela não fala comigo. Deus está mudando aqui, eu não sei porquê. Muitas vezes tu não sabe o que fulana nem fulana está passando. Eu digo isso por mim, porque eu estou passando num momento, que eu cheguei a um momento que nunca mais nem falar com a minha mãe, porque eu estava conversando essa semana. Não é porque eu esteja esquecida dela, não é porque eu não amo ela. Eu amo minha filha,
alguns parentes meus, alguns amigos meus, é porque muitas vezes você vê uma dificuldade tão grande que você se acha melhor. Está ali, falando com Deus, passando pelo aquele processo. Mas quem está do outro lado pode até te julgar. Ah, fulano enricou, fulano nunca mais ligou para mim. Não sabe que fulana ou ciclano às vezes não tem nem força naquele dia, nem para ela. E a gente dá, irmão, aquilo que a gente é. Ah, não é porque fulana ligou, fulana passou por aqui e não falou comigo que eu não vou falar agora. Porque você tem que dar o que você tem, o que você é. Se você está pensando assim, porque você não tem um caráter. Porque você tem que fazer sua parte. Ele diz, ama o próximo como a ti mesmo. Independente de alguém estar fazendo a parte ou não, faça a sua. Agora não adianta você fazer a sua dizendo, eu só faço se fulano fizer. Eu só dou uma coisa se ela me dá algo em troca. Não, irmãos. É o que eu disse, são escolhas. Estamos aqui para escolher. Estamos aqui para não julgar ninguém, porque não sabemos o problema do outro. E estamos aqui sim, como um bom líder, se eu e você quer ser, para orar. Vamos orar pela irmã, ela nunca mais falou, mas Deus sabe o que ela está passando. Vamos orar pelo irmão, nunca mais ele não veio nem aqui, mas Deus sabe o que ele está passando. E não puxa, irmão, às vezes eu e você, sabe o que é isso? Orgulho, às vezes, não, ele não falou, não fala. Ah, eu não vou na casa dela não, porque ela não veio na minha. Não, irmão, vamos fazer a nossa parte. Queremos ser o melhor líder, queremos ser a melhor esposa, queremos ser o melhor esposo, queremos ser o melhor amigo, queremos ser o bom pai, o melhor filho. Então, eu e você, a escolha da gente. Foi que está aqui. Essa foi uma lição para a gente hoje. Para que eu e você, amanhã, acorde diferente, querendo fazer o melhor. Não pense em ainda não, nem olhe para a direita, nem olhe para a esquerda. E muito menos para trás, porque para trás é que a gente não podemos ver. Olhe para frente, prossiga, peça força a Deus e faça a sua parte como o melhor. Queira ser o melhor. Seja o melhor. E tudo. E não esqueça o mais importante. Examine de dia e de noite. Porque Ele quer isso de mim e de você. Ele está procurando pessoas que estão aqui, ó, vendo a palavra dele, ele não está achando. Sabe onde é que ele está achando? Na rede social, no celular, nos lugares, em festa e menos aqui, ó. Tem pessoas que não sabem nem onde está a Bíblia, que vai para a igreja, só pega ela no domingo, quando chega, deixa lá. Tem pessoas que não têm amor nenhum, tem vergonha de andar com a Bíblia, com a palavra do Senhor. Eu digo isso, irmão, porque eu já fui assim. Logo quando eu me converti, eu ia buscando esconder na Bíblia, Deus sabe. Então Ele me conhece. Eu estou falando aqui porque eu sou humilde para reconhecer os meus erros, as coisas que eu já fiz que desagradou a Deus. E hoje eu peço perdão a Ele. E o máximo que eu posso colocar de brilho, para as pessoas verem que eu estou andando com a palavra do Senhor. Se eu puder andar com ela na minha cabeça, para as pessoas verem hoje que eu, com a palavra do Senhor, eu faço. Então Ele diz isso a mim, que é para a gente não perecer. Examine, que é para mim e você. Quando vir a tempestade, a gente está de pé com a palavra dele, fortifica, irmãos. Muito dia na minha angústia, eu disse, Senhor, fala comigo. Porque muitas vezes você está desesperado na casa do irmão, numa igreja, procurando que Deus fale comigo. E Deus dizia assim a mim, abra minhas escrituras, que eu vou falar contigo. E quando eu abri, irmão, ali estava a palavra, eu dizia, assim disse o Senhor. E eu tenho que acreditar. Porque a tua palavra, Senhor, não volta vazia. E se o Senhor está falando aqui, é porque eu tenho que acreditar. E ali, irmão, não precisava mais ir na casa de ninguém, não precisava ligar para ninguém, não. Ele mesmo fala comigo, com você aqui, amém? Vamos ficar de pé. E que todos nesta noite, que Ele diz que guarde as palavras dele como um tesouro, que todos venham guardar, todos venham praticar. É difícil, irmãos. Eu vou dizer por mim, é difícil a gente largar mais o celular.
Mas vamos fazer isso? Vamos tirar pelo menos 1 hora ou meia hora todos os dias para a gente examinar as escrituras. Porque no celular a gente passa o dia todo, se for possível, e a gente não cansa. A noite toda, até de madrugada, não cansa. Então vamos examinar para que Deus ele venha fazer na minha vida e na sua o entendimento que a gente venha ter, que a gente não venha perecer com as coisas. Amém? E assim vamos orar. Justo e